tarde para você que nos acompanha de qualquer canto do Rio, do Brasil e do mundo. A partir de agora, eu, Padre Brito, estarei com você até às 16 horas no programa Encontro com as Paróquias. Vem comigo, hein? Vem comigo. É uma grande alegria estar junto com você neste domingo para mais um encontro especial. E se você perdeu algum programa anterior, por favor, entre diretamente no YouTube da Rádio Catedral e você pode acessar para encontrá-los. Também nós estamos no Instagram, Encontro com as Paróquias. Siga-nos já agora, compartilhe o nosso programa com mais pessoas, muito mais gente. E antes de darmos início ao nosso bate-papo com o convidado de hoje, eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com os nossos ouvintes, com você, ouvinte. A Rádio Catedral, ela está lançando uma campanha. Essa campanha se chama Mãe Amor em Sintonia. Basta 2 colaborações no mês de abril, no valor de R$ 25,00 ou mais cada, e pronto. Você já está concorrendo ali a 5 vales presentes no valor de R$ 500. A campanha começou no dia 1º de abril e vai até no dia 8 de maio. E o sorteio acontece bem pertinho do Dia das Mães, dia 9 de maio. Não fique de fora. Por favor, faça sua doação, entre nessa sintonia de amor e celebre conosco essa data tão especial com a Rádio Catedral. A Rádio Catedral é a igreja mais perto de você. Meu convidado de hoje foi ordenado no dia 9 de julho de 2016. Ele, na verdade, pertenceu à Ordem dos Agostinianos, descalços, e é vigário paroquial da paróquia Santa Bárbara, Santa Cecília, que tem como pároco Padre Vitor Hugo. Vitor Hugo, que é da sua turma, padre. Sim, fomos da mesma turma de seminário. Fomos ordenados com a diferença de uma semana. Ele foi ordenado no dia 2 de julho e no dia 9 de julho eu fui ordenado. Uma semana depois. Que bom. Fizemos retiro juntos. Somos amigos, né? Bem-vindo, padre. Temos Obrigado. Muitas perguntas, muitas curiosidades. Eu tenho certeza que o senhor vai respondê-las todas. Com certeza. Padre Alcinei é o nome do nosso convidado de hoje. Padre Alcinei de Freitas Martins, é uma alegria te receber nesse dia tão especial, dia 13 de abril, Domingo de Ramos. Fala um pouco do Domingo de Ramos para a gente, padre. Uma mensagem. Vamos começar a refletir sobre a paixão de Cristo, né? É o Evangelho que será lido para nós, que é lido, né, para nós nesse dia. Nesse horário, talvez você já tenha ido à missa, né? Já foi. Teremos outras, né? Lido o Evangelho, ouvido o Evangelho. E cada detalhe desta paixão é detalhe de amor, detalhe que Cristo fez para a nossa salvação, né? É uma declaração de amor. Só doa a vida quem ama. E Cristo fez isso para nos salvar, fez isso porque nos ama, fez isso porque quer dar a cada um de nós a vida eterna, quer dar a cada um de nós a salvação, né? Então que cada um de nós possamos aproveitar bem essa semana que vai se iniciar, né, que vai culminar lá na ressurreição, na Páscoa. Importante, padre, quando fala semana, ou melhor, Domingo de Ramos, Semana Santa, o senhor que pertenceu aos agostinianos, Santo Agostinho, bebeu muito, né, dessa fonte agostiniana, com certeza tem alguma mensagem da parte do Santo Agostinho, né, dentro da Semana Santa, dentro do Domingo de Ramos, que começa já toda a Semana Santa, né? Tem alguma mensagem do Santo Agostinho para a gente? Santo Agostinho. O ouvinte quer escutar. Santo Agostinho fala
muitas coisas, né? Teríamos que ter muito tempo assim para falar dele, Só né? um pedacinho. Mas, como eu estava até falando para o senhor aqui antes de começarmos o programa, a quaresma inteira, né? Falar um pouquinho aqui da quaresma inteira, de tantas coisas que ele nos ensina. Ele diz que Jesus é o grande doador de esmola, porque esmola significa misericórdia. E a cruz de Cristo é o cume desta misericórdia. Só que Cristo, ele se absteve daquilo que ele era. É isso que nos diz Filipenses 2, de 1 a 11. Mesmo sendo igual a Deus, não usurpou da sua natureza igual a Deus, se fez obediente até a morte, morte de cruz, né? Então Cristo se abstém daquilo que ele é por amor a nós. Aí Santo Agostinho diz que ele se abstém de ser a água, porque ele passou sede. Ele pergunta para a samaritana, dai-me de beber. Pede, né? Dai-me de beber. Ele passou fome no deserto, passou fome. Aquele que é o pão da vida passou fome. Ele foi ferido. Ninguém teria o poder de ferir Deus, mas Deus se fez ferido por nós. E por fim, a vida morreu. A vida morreu na cruz para nos dar a vida. Então Cristo se abstém para doar. Por isso, quando nós vivemos os exercícios quaresmais, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que imitar a Cristo. E esse amor, ele combina na cruz. Aí Santo Agostinho ainda fala algo muito interessante, né? Que Deus nunca fechará os ouvidos para as nossas orações se nós abstermos daquilo que somos, daquilo que temos, para sermos misericordiosos. É um amor que culmina na cruz. Essa abstinência de Cristo, né, de tudo aquilo que ele é, culmina na cruz. É isso que nós vamos celebrar de maneira mais intensa agora, no Domingo de Ramos, também na Semana Santa que se inicia. O que despertou o senhor entrar para a vida agostiniana? Como criança ali, né? Com certeza marcou ali na sua infância. Havia algo já que tocava como criança, vamos dizer assim, seus 10 anos, 12, mais ou menos. Eu fui criado numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né, Paranaíba, na diocese de Três Lagoas, e na minha cidade eram os padres agostinianos que tomavam conta da paróquia. E a minha mãe trabalhava no asilo da cidade, que era também cuidado pelos padres agostinianos. Esse asilo chamava-se Santo Agostinho, né? E aí eu fiz primeira comunhão na igreja dos agostinianos, fui crismado. E eles também levaram as irmãs agostinianas para lá. Elas estão lá até hoje, né? E a minha avó participava da Legião de Maria no convento. Então, a minha avó me levava, né? Meus pais trabalhavam, eu ia com a minha avó para onde? Para a igreja, para o convento. Então, eu participava da Legião de Maria e eu fui bebendo daquilo que as irmãs, né, passavam, né, com a sua vida, com a sua pregação, né, os retiros que a gente fazia ali. E um dia uma irmã explicou sobre a amizade em Santo Agostinho. E aquilo me encantou muito. Então, quando decidi ir para o seminário, eu procurei o seminário agostiniano porque eu gostava daquilo que era passado pelas irmãs, né? Pelo aquilo que eu vivi, né? Por tudo aquilo que Santo Agostinho nos ensinava, né? Aí eu fui para a Ordem dos Agostinianos Descalços, né? Que não era a mesma que estava na minha cidade, né? E ali estudei filosofia, né? No interior de São Paulo, depois fiz noviciado no Paraná. Aí, quando terminou o noviciado, eu vim estudar teologia no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Aí, quando terminei a teologia, voltei para o interior de São Paulo para fazer um ano pastoral. Depois daquele ano pastoral, fui ordenado diácono, né?
e fui ordenado sacerdote 6 meses depois, né? Durante o seu discernimento vocacional, padre, quais foram aí os maiores desafios que o senhor enfrentou? Houve momentos de dúvida? Muitos, né? A gente tem medo de ter tomado a decisão errada, né? O que eu fiz da minha vida? Será que eu escolhi certo? Será que eu estou no caminho certo? Perto de ser ordenado, será que eu vou ser fiel a vida inteira? Isso é uma pergunta que veio sempre na minha cabeça, né? Mas 2 pessoas me ajudaram muito, né? Primeiro, um padre que disse assim: cuidado quando você estiver em crise, porque até a tua oração você vai ouvir Deus falar aquilo que você quer. Então nunca toma decisão em momentos de crise, momentos que você está indeciso. Porque nesses momentos, até a nossa oração, a gente escuta Deus da maneira que a gente quer ouvir. Ou seja, não é uma vontade de Deus, mas a minha vontade sendo feita. E o outro momento, quando eu perguntava, será que eu vou ser fiel? Será que eu vou ser fiel a vida inteira? A pessoa me disse, seja fiel hoje. Então, a única maneira de ser fiel a vida inteira é sendo fiel agora. É esse momento que você tem para ser fiel. E aquilo acalentou meu coração e eu pude tomar a decisão com tranquilidade. E, de fato, hoje eu vejo que é verdade, né? Não adianta ficar sofrendo por algo que não existe ainda. É o hoje. É a luta de hoje. Perfeitamente. E no dia da sua ordenação sacerdotal, quais os sentimentos ali que marcaram esse momento tão especial? Imagina, entra o retiro, né? Depois tem... O retiro já começa tudo, ali já tem toda aquela ansiedade, né? E agora, amanhã, daqui a 5 dias, 6 dias, estou saindo daqui, agora vou ser sacerdote, os meus amigos, meus parentes estão me esperando. É muito interessante porque eu nem sempre fiquei na igreja, né? Eu fui criado na igreja, minha avó me levava, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas na minha adolescência eu abandonei a igreja. Abandonei a igreja, não queria saber de igreja. A minha avó chamava eu para rezar, eu falava, vai a senhora. Garota rebelde, né? Rebelei contra a igreja. Eu achava que a igreja era um mal para o mundo. Por que chegou a esse ponto, padre? Para achar que era mal? Eu comecei a achar que sabia alguma coisa, né? Achei que tudo que era relacionado à religião não prestava. Nossa. Que a religião era o mal, né? E aí acabei sendo alimentado com essa ideia na escola, né? Tinha professores que compartilhavam disso e alimentavam as minhas ideias, né? Mas tudo mudou quando um amigo me chamou para ir num terço na casa dele e eu fui e lá encontrei um grupo de jovens e comecei a querer ser amigo daqueles jovens, porque na verdade primeiramente eu busquei amizade e depois, com o passar do tempo, eu fui descobrindo ali qual era o propósito daquele grupo de verdade, que era estar com Deus, né? E aquilo ali mudou a minha vida, né? Tive uma experiência com Deus, um encontro com Jesus. Aí eu comecei a enxergar o que era de fato a igreja, né? Eu costumo dizer que quando eu entendi o que significava una, santa, católica, apostólica, ali Deus converteu a minha cabeça, né? Eu acredito que a minha conversão se deu em 2 momentos, o coração, mas também a razão. Que talvez eu não teria ficado se eu não entendesse, né? É aquilo que Santo Agostinho diz, né? Creio para compreender e compreendo para crer, né? Eu tive essa experiência aí, né? Hoje eu amo a igreja que eu peguei contra, né? Doei minha vida para esta causa, né? Parecido um pouco com a história de São Paulo, né? Acho que conversão acontece com todos, acho que da mesma forma. Né? Santo Agostinho teve uma conversão também parecida, né? Mas eu não gostava realmente, né? Eu até brinco, né? Que eu comia carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa só porque a igreja falava que não podia. Era rebelde. O meu pai, eu falo isso para ele hoje, a gente ficava na porta de casa e passava o ministro da Eucaristia para levar comunhão para o doente, meu pai brincava assim, tá vendo? Lá vai o meio padre. Chamava o ministro da Eucaristia de meio padre.
Aí Deus faz o quê, né? O filho dele, um padre. Então, padre, eu estou percebendo, padre, que o senhor tem a sua espiritualidade agostiniana, marcou bastante, né? Hoje o senhor serve uma igreja, né? Está na diocese, na Arquidiocese do Rio, né? Em Vigário-Geral, né? Ouvinte, nós estamos conversando com o padre Alcinei, que é da paróquia Santa Cecília e Santa Bárbara, em Vigário-Geral. Isso. Né? Ele, com certeza, faz um trabalho muito bonito nessa comunidade. Como eu disse, essa espiritualidade agostiniana te marcou bastante. Hoje, nessa comunidade que o senhor está servindo, ali com o povo, o que o senhor apresenta de tão especial que o senhor bebeu dessa espiritualidade agostiniana? As pessoas percebem, né? Até brincam. Eu ganhei até uma capinha de celular, fizeram a capinha de celular para mim, de Santo Agostinho, porque de tanto que eu falo de Santo Agostinho, né? Eu procuro basear muitas das minhas homilias, né, naquilo que fala Santo Agostinho, né? Então as pessoas percebem isso, brincam, né? Olha, mais uma vez, de novo, né? E me deram até uma capinha de celular, porque é algo que influencia a minha vida e se eu achei bom para mim, também é bom para os outros, né? Se mudou a minha vida, também pode mudar e pode influenciar a vida dos outros. E é um grande doutor da igreja, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Todo mundo cita, né? É citado aí no catecismo, talvez o mais citado, na liturgia das horas, em todos os lugares, é um grande santo, que tem um exemplo de vida, tem toda uma dedicação pela igreja, né? Tem a história de Santa Mônica, né? Gosto muito de Santa Mônica, que tem muitas histórias que ele mesmo conta dela, né? Que ela ia num bispo, que não era Santo Ambrósio, outro bispo, e pedia para ele conversar com Agostinho, conversa com Agostinho, que Agostinho vai se converter, e o bispo falava, não, ele vai conhecer a Deus, mas como é mãe insistia. As lágrimas de Santa Mônica. Aí o bispo falou para ela assim, vá em paz, porque não há de se perder um filho de tantas lágrimas. Nossa. Outra vez, ela falando para Santo Ambrósio disse para ela, se o Agostinho fosse fácil, Deus não teria dado uma mãe como você para ele. Olha. Então essas coisas cantam a gente, né? A gente vê como a ação de Deus na vida desse homem, na vida de Santa Mônica. E você passa isso para as outras pessoas, né? E o trabalho pastoral, padre? Fala um pouco sobre esse trabalho pastoral. Desafiador, com certeza. Desafiador. São muitos padres, é só o senhor e o padre Vitor. Somos eu, o padre Vitor, 3 diáconos, né? Diácono Hertz, diáconos Carlos José, diáconos Dimas, e temos 2 seminaristas que trabalham lá também. Comitiva eclesiástica. Mas é uma paróquia que tem bastante pessoas, né? Eu costumo dizer que o dia que eu for transferido de Vigário-Geral, eu vou sentir muita falta, né? Porque a gente acostuma com bastante pessoas, né? É bonito ver uma igreja cheia, uma igreja viva, né? Nós temos lá 30 e poucas pastorais, né? Então é algo que encanta, né? E ao mesmo tempo desafiador, porque temos que acompanhar, né? As pessoas precisam ser acompanhadas, precisam participar da vida pastoral, né? O padre precisa participar, precisa estar ali, precisa cuidar desse povo, né? Para que eles também possam fazer esse trabalho, levar esse trabalho adiante, né? Recentemente começamos um trabalho com as pessoas em situação de rua, né? Que demos até o nome de Missão Irmanduz, que levam alimento para as pessoas em situação de rua, né? 2 vezes por mês, né? Temos também distribuição de cesta básica, né? São 30 pastorais, né? Mais de 30. E os horários das missas? Os horários das missas, durante a semana, segunda-feira, 19 horas, terça-feira, 6h30, quarta-feira, 19 horas, quinta-feira, 19, sexta-feira, 6h30, sábado, 18h30, domingo, 7 da manhã, 10h30 e 19 horas na matriz. Aí nas capelas, Capela Aparecida tem missa quinta-feira,
às 20 horas e domingo às 8h30 da manhã. Na Capela Bom Pastor, temos missa no domingo às 10 horas da manhã e na última terça-feira do mês. E na Capela Cristo Rei, na primeira segunda-feira do mês. Né? E durante a quaresma, nós fizemos um propósito que chama-se Jesus do Dia. Além das missas normais, nós temos missas durante a semana, 6h30 da manhã, todos os dias, e no sábado, 8h30 da manhã, 8 da manhã, perdão, para facilitar a participação das pessoas na Santa Missa, né? E tem sido uma bênção, né? Todos os horários com bastante gente, né? Hoje mesmo, rezei a missa 6h30 da manhã, com bastante pessoas na missa. Hoje é o apostolado, né? Sim. O apostolado da oração é hoje, né? Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira. Hoje não, na sexta-feira passada. Isso. Com bastante gente, né? Sempre dá bastante gente. É uma alegria. Vai ser que mais de 500 pessoas? No domingo tem missa que tem mais de 500 pessoas. Nós está numa capela, né? Capela Sim. Nossa Senhora Aparecida? Capela Nossa Senhora Aparecida, né? Que também é bastante pessoas. E esse ano nós vamos rezar o tríduo, né? Completo na Capela Aparecida, né? Todos os dias. Então, o senhor tem um trabalho específico lá, assim, que o padre Vitor deixou como responsável mesmo? Uma pastoral só, um movimento direto? Cuidar das capelas, né? Assim, sim. pediu para tanto essa como a outra, né? A Bom Pastor cuidar, estar junto com eles, né? E lá também nós temos um desafio, nós estamos reformando a Capela Aparecida, né? Estamos trabalhando lá para ter uma nova igreja também, além da matriz, né? A matriz nossa era muito pequena, né? Pela quantidade de pessoas que frequentam a igreja. Então nós começamos a construir uma nova igreja onde era um galpão. E essa igreja está quase pronta, né? Parece que dá mais ansiedade, tanto na comunidade como na gente também, porque essa igreja está quase pronta e está nos últimos detalhes, né? Estão terminando o presbitério e logo vamos fazer a fachada, né? Começar a fachada. Então nós estamos lá nessa luta também com as obras, né? Quem reforma uma casa sabe que não é fácil, né? Quanto custa para reformar um banheiro, né? Nossa. Agora, numa igreja multiplica isso aí por vários números, né? É uma obra que é cara, que é demorada, por isso que tem a expressão obra de igreja, né? Mas graças à generosidade do povo de Vigário Geral, nós nem podemos falar que temos uma obra de igreja, porque está sendo muito rápido, né? Em 2 anos construir uma igreja do tamanho que nós temos lá assim, é um milagre, né? A providência divina a gente vê assim claramente, né? O senhor percebe assim o despertar de algumas vocações lá na paróquia? Isso é o desejo do meu coração, né? Porque estar numa paróquia e ninguém ser incomodado no coração para ser sacerdote, sinal que alguma coisa deve estar errada, né? Eu estou recente lá, né? Então estamos conhecendo ainda mais. Eu rezo para que isso aconteça com muito fervor, né? Que surjam vocações fervorosas, né? E já tem seminaristas já lá, tem, né? Assim, vocacionados tem na paróquia? Aí, trabalhando uns, né? Jogando verde, tem uns que tem medo, né? Muitos têm muito medo hoje, né? Se eu for padre, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Então, a renúncia, né? É uma luta interior, né? Para até entender que quer, né? Que vai deixar tudo, mas vai ganhar muito mais, né? Tem gente que já abraçou isso, sabe muito bem isso, né? Que talvez se a gente não fosse, não teria as oportunidades que tem, aquilo que Jesus falou, terá 100 vezes mais nessa terra, né? Com percepções, mas terá, né? Terá. Mas as pessoas têm muito medo, tem que se abandonar isso, né? Então a gente tem que trabalhar isso nos jovens, né? Tem que fazer eles entenderem. Passa uma mensagem, então, aí para esses jovens, para convite para vocações. Tinha um padre que falava
para a gente o seguinte, que 30% dos jovens são vocacionados, né? Mas você não encontra 30% deles no seminário, né? Nem 30% das pessoas são padres, né? A mensagem que eu tenho para dizer para você, não tenha medo, porque se Deus tem esse plano para você, as pessoas falam assim, mas se Deus tem um plano vai acontecer. Não é assim, a gente tem liberdade. A gente tem liberdade e a gente pode dizer não. Então a gente tem que abrir o coração e seguir. A gente tem que fazer acontecer. Então se Deus está te chamando, faça acontecer. Não existe vocação eterna, ficar levando para a eternidade. Depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. É agora ou nunca, né? É agora. Se Deus chama, a gente tem que aceitar e confiar, né? Porque a graça vai acontecer, né? Então, chegamos quase no fim do programa. Passa rápido, né? Muito rápido, né? E para finalizar, então, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para nós, os nossos ouvintes, já disse os dias, horários da Santa Missa, mas há uma mensagem. Eu até peguei aqui uma frase muito interessante de Santo Agostinho. Nessa mensagem, o senhor então encerraria o programa, né? Santo Agostinho diz que grandes coisas o Senhor nos promete no futuro, porque a fraqueza humana ainda, por que a fraqueza humana ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão sem Deus, em Deus? Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens. É bem interessante, ele usa essa mesma lógica em várias situações, né? Ele diz assim, muitas vezes a gente duvida dos milagres de Deus, duvida que Deus andou sobre as águas, um Deus que ressuscitou dos mortos, um Deus que criou o céu e a terra. Então a gente não tem motivo nenhum para duvidar, porque muitas coisas grandiosas já aconteceram. Então nós não podemos duvidar, mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores, Deus já fez grandes coisas por nós. O que nós precisamos é abraçar esta causa, lutar por isso. Né? Porque grandiosas coisas Deus fez por nós, morreu na cruz por nós. E a gente tem que olhar, né, o tamanho do remédio. O pecado é muito grande porque o remédio que foi aplicado para sarar ele não tem preço. Muito bem. Muito obrigado, Padre, pela sua mensagem. É um prazer ter conversado contigo. Desejo a ti um trabalho muito profícuo na sua missão sacerdotal. Seja muito feliz, meu irmão. E a gente encerra, então, esse programa. Graças a Deus. Mais um programa. Até o próximo, se Deus quiser.